Feche os olhos e imagine, você está no coração da Amazônia. O ar é pesado, úmido. Cada respiração parece densa, carregada de vida e morte. O cheiro de terra molhada mistura-se com o perfume das folhas esmagadas sob seus pés. Você escuta o som da mata, grilos, corujas, mas então o som para. O silêncio pesa, como se algo estivesse esperando, observando, algo antigo, algo que nunca deveria ser perturbado. Se eu soubesse o que me esperava naquela maldita expedição, nunca teria atravessado aquele rio. Mas a promessa de um achado arqueológico inédito foi mais forte. Eu e minha equipe, guiados por um velho chamado Vicente, mergulhamos na floresta em busca de ruínas perdidas. O que encontramos não eram apenas ruínas. Era um túmulo. E quando o abrimos, algo acordou. O chamado das profundezas. Foram 2 dias de viagem pelo rio, até onde os mapas não chegavam. Vicente estava inquieto. Ele dizia que aquela terra era amaldiçoada, mas eu não acreditava em lendas. Até que encontramos o templo, uma estrutura de pedra negra coberta de raízes, inscrições antigas entalhadas na parede. E no centro, uma escultura grotesca, uma serpente de pedra com olhos de ouro. Vicente empalideceu. Isso é um aviso, ele sussurrou. Mas já era tarde. Os arqueólogos começaram a escavar. E então, sob a terra, encontramos ossos humanos. Milhares, como se aquele lugar tivesse devorado todos que pisaram ali antes. E então, naquela noite, ele veio até nós. O som que não era humano. O primeiro a desaparecer foi Rodrigo. Ele estava de vigia, perto das barracas. Ouvi um som estranho vindo da mata. Um assobio baixo, como um chamado. Então, um grito. Saí correndo, a lanterna tremendo na minha mão. Rodrigo não estava lá, apenas o rádio dele caído no chão, pingando sangue. E então ouvimos. Um ruído vindo do meio da floresta. Algo se arrastava nas sombras. E entre as árvores, olhos brilharam. Altos demais para serem de uma cobra. Baixos demais para serem humanos. A coisa que nos caçava. Corremos, mas ele já estava no acampamento. Vicente caiu de joelhos, murmurando orações. Eu vi. Por entre as barracas, uma forma se erguia, alta, retorcida, o corpo coberto por escamas negras e brilhantes. Não era só uma cobra. Tinha braços, longos e finos como ossos velhos. E o rosto era humano, mas distorcido, como se tivesse sido esticado para caber naquela forma monstruosa. E então, ele sorriu. Vocês abriram minha tumba. A voz veio dentro da minha cabeça, fria, antiga, faminta. A maldição nunca morre. Disparos ecoaram. Vicente jogou um pó escuro no chão e gritou algo numa língua que eu não conhecia. A coisa recuou, mas não foi embora. Ela nos deixou fugir. Porque sabia que mais cedo ou mais tarde, eu voltaria. Agora, estou aqui na cidade, mas às vezes no meio da noite eu ouço aquele assobio, baixo, chamando meu nome. E sinto que ele ainda me observa, esperando. Porque uma vez que você desperta a maldição da serpente, ela nunca mais te deixa ir. Se eu soubesse o que aquela casa escondia, nunca teria aceitado aquele trabalho. Mas eu estava desesperado. O dinheiro era bom, e ninguém recusava um contrato desses. Meu nome é Ricardo, sou engenheiro civil. Em 2021, fui enviado para a Amazônia para avaliar a estrutura de um antigo casarão abandonado no meio da mata. A empresa queria restaurá-lo para turismo de luxo. Me disseram que o lugar era seguro, mas na primeira noite percebi que não estávamos sozinhos. O casarão na selva. A viagem durou um dia inteiro. Pegamos um barco pelo rio, depois uma estrada de terra. Finalmente lá estava ela, uma mansão colonial esquecida no tempo. O casarão era enorme, de madeira escura, com janelas altas e varandas caindo aos pedaços. Árvores engoliam parte da estrutura, como se a floresta tentasse puxá-la para dentro de si. Mas algo estava errado. Os trabalhadores locais que vieram comigo se recusaram a entrar. Vicente, o guia, olhou para mim sério. Se entrar, não fale com ninguém que não conheça. Por quê? Ele suspirou. Tem gente que nunca saiu daí. Eu ri. Ele não. A primeira noite. Todos os trabalhadores dormiram em barracas do lado de fora. Só eu fiquei dentro da casa para inspecionar a estrutura. Me arrependi logo. O ar lá dentro era estranho, pesado, como se a casa estivesse respirando. Havia móveis cobertos por lençóis, quadros velhos de gente que eu não conhecia. E no final do corredor, uma escada que levava ao segundo andar. Subi devagar, a madeira rangia. O silêncio era absoluto. Foi quando ouvi passos. No andar de cima. Parei, olhei para a escada. O som continuava, alguém caminhava no andar de cima. Mas eu era o único ali.
Ou pelo menos, deveria ser. A porta que se abriu sozinha. Fui até o fim do corredor. Havia uma porta fechada. Os passos vinham de dentro dela. A mão suava enquanto segurava a maçaneta. Respirei fundo. Girei. A porta abriu e o quarto estava vazio. Mas o ar estava quente, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Foi então que vi o armário entreaberto e na fresta alguém me observava lá dentro. A coisa que imitava vozes. Saí correndo. Quase caí pelas escadas. Atravessei a porta da frente ofegante, suado. Vicente me olhou. Você abriu alguma porta? Assenti, sem fôlego. Ele abaixou a cabeça, murmurando algo em voz baixa. Então, agora ela te viu. Naquela noite não consegui dormir, mas pouco antes do amanhecer algo pior aconteceu. O silêncio foi cortado por uma voz vinda de dentro da casa. Uma voz de mulher. Ricardo, me ajuda. Meu sangue gelou. Amanda, minha esposa. Mas Amanda estava a mais de 1000 quilômetros dali. Mesmo assim, a voz dela me chamava de dentro da casa. E então algo saiu na varanda. E eu vi. Uma mulher alta, pálida, cabelos longos cobrindo o rosto, mas com a voz da minha esposa. Ela ficou ali parada. O pescoço virou de um jeito impossível. E então ela sorriu. A fuga. Vicente me puxou pelo braço. Não olha, não responde. Os trabalhadores correram. Pegamos os barcos. A casa ficou para trás. Mas antes de sumir entre as árvores, ela falou de novo. Com a minha própria voz. Ricardo, você volta amanhã, né? O que nunca foi embora. Nunca mais pisei lá. A empresa abandonou o projeto. Disseram que era inviável. Mas às vezes, no meio da noite, o telefone toca. Atendo e ouço a voz da Amanda. Mas não é ela, porque do outro lado, ela sorri. Se eu pudesse voltar no tempo, jamais teria aceitado aquele trabalho. Mas o dinheiro era bom. E ninguém recusava uma proposta dessas. Meu nome é Daniel. Sou engenheiro ambiental. Em 2019, fui contratado para liderar uma equipe de pesquisa na Amazônia. O objetivo? Mapear áreas isoladas para um projeto de preservação. Pelo menos era o que disseram. Nos deram um helicóptero, equipamentos de última geração e um guia local, chamado Vicente. Mas quando sobrevoamos a área, ele já parecia nervoso. Tem certeza que é aqui que vocês querem acampar? Por quê? Vicente hesitou. Os antigos falam desse lugar, dizem que tem coisas aqui. Rimos, superstição, pensamos, lendas de gente da floresta. Mas deveríamos ter escutado sussurros na escuridão. Montamos acampamento perto de um rio. O primeiro dia foi tranquilo. A floresta era densa, sufocante, mas viva. Na segunda noite começou. Eu estava no rádio, tentando contato com a base, quando ouvi sussurros. Olhei para trás. Meus colegas estavam dormindo. O rádio chiou. E no meio da estática, uma voz. Por que vieram? Meus pelos se arrepiaram. Abaixei o rádio devagar e olhei para Vicente, que fumava perto da fogueira. Você ouviu isso? Ele soltou a fumaça devagar. Eu avisei, mas vocês não escutam. Os rastros que não eram nossos. Na manhã seguinte, encontramos pegadas ao redor do acampamento. Mas eram estranhas. Pareciam humanas, mas com dedos alongados demais. Como se alguém tivesse arrastado os pés pela terra úmida. Vicente empalideceu. Temos que sair. Não podemos. O helicóptero só volta em 3 dias. Ele olhou para a floresta, os olhos fixos na sombra entre as árvores. Então, vamos morrer aqui. O chamado da floresta. Naquela noite, o verdadeiro horror começou. A fogueira queimava fraca quando Vicente se levantou de repente. Seu rosto estava tenso, o olhar vidrado. Vocês ouviram? Fizemos silêncio. Um som baixo, quase um canto, vinha da mata. Era doce e errado. Vicente segurou meu braço com força. Seja o que for, não olhe. E então as folhas se mexeram. Algo saiu da floresta. Não posso descrever direito o que vi, porque não parecia real. Era alto, magro, com pele pálida, quase transparente. O rosto parecia o meu, mas era torto, o sorriso grande demais, os olhos fundos e escuros. E então ele chamou por mim, com a minha própria voz. Daniel, vem comigo. A corrida pela vida. Foi Vicente que me salvou. Ele jogou uma faca na fogueira, gritando palavras que não entendi. A coisa se contorceu, recuando para a floresta. Corram, Vicente gritou. E nós corremos. Sem olhar para trás, sem pensar. Ouvíamos os passos atrás de nós. Ouvíamos nossas próprias vozes chamando. Mas não paramos. Corremos até o amanhecer. Quando o helicóptero chegou, Vicente não quis entrar. Se eu sair, eles me levam. Preciso pedir perdão. Foi a última vez que o vimos. Mas isso nunca acabou. Deixei aquele trabalho. Tentei esquecer.
Mas às vezes, no silêncio da noite, ouço minha própria voz me chamando. E sei que um dia, se eu atender, eles vão me levar. Se eu soubesse o que havia debaixo da terra, jamais teria aceitado aquele trabalho. Mas dinheiro fala alto. E quando me ofereceram uma fortuna para acompanhar uma equipe de arqueólogos na Amazônia, não pensei duas vezes. Agora daria qualquer coisa para nunca ter posto os pés ali. A descoberta proibida. Nosso destino era um sítio arqueológico recém-descoberto, no meio da floresta. Algo gigantesco, enterrado por séculos. Mas desde o início, os guias locais se recusaram a nos levar até lá. Isso não devia ter sido encontrado, disse um deles. Rimos. Superstição, pensamos, mas devíamos ter escutado. A trilha foi longa, 2 dias de caminhada fechada até chegarmos a uma clareira onde a escavação já tinha começado. E no meio dela, os ossos, uma ossada humana, gigantesca. O crânio sozinho era do tamanho do meu torso, dentes afiados, braços mais longos que qualquer coisa humana. E então, à noite, os pesadelos começaram. A coisa debaixo da terra. Na primeira noite, acordei com um som estranho, algo como respiração. Olhei ao redor, todos dormiam. O vento balançava as árvores, mas o som continuava. E então percebi, vinha do chão, da terra onde os ossos estavam enterrados, como se algo ainda estivesse vivo ali embaixo. As sombras na floresta. Na segunda noite, um dos arqueólogos sumiu. Os guias vasculharam a mata, mas não havia rastro dele, nenhum som, nenhum sinal. E então ouvimos. Baixo, profundo, um grito, mas não era humano. Era grosso, gutural, como o rugido de um animal. Vicente, o guia mais velho, empalideceu. Ele acordou olhos entre as árvores. Naquela noite, ninguém dormiu. Ficamos perto da fogueira, vigiando a escuridão. E então vimos. Primeiro, só pontos brilhantes, refletindo fogo. Pequenos como olhos de um gato. Depois, percebemos, eram altos demais. Na copa das árvores, nos cercando, nos observando, os olhos se moveram e então ouvimos o som. Algo se arrastava pela terra, saindo do buraco dos ossos. Algo grande, algo que não devia estar vivo. E então o cheiro veio. Podre, doce. Morte antiga. Vicente pegou um punhado de terra e murmurou algo. Corram, mas já era tarde demais, porque ele já tinha se levantado. A fuga. Eu só lembro de gritos. De uma sombra impossível se erguendo do buraco. De um rosto que não deveria existir. Pele seca sobre um crânio enorme. Dentes que não cabiam na boca. E então ele correu. Rápido demais para algo daquele tamanho. Um dos arqueólogos caiu. Eu ouvi os ossos dele quebrarem, mas não olhei para trás. Só corri. Corremos até os pés sangrarem, até a floresta começar a clarear. Vicente jogou algo atrás de nós. Um pó escuro, murmurando palavras que não entendíamos. E o som parou. Mas isso nunca acabou. Voltamos para a cidade. A escavação foi fechada. Ninguém nunca mais falou do assunto. Mas eu sei. Eu sei que ele ainda está lá, abaixo da terra, o encontre de novo. O último acampamento. Se eu soubesse o que nos esperava naquela floresta, nunca teria convencido Amanda a ir. Mas eu fui idiota. Fui cético. Achei que eram só histórias. Agora, daria qualquer coisa para nunca ter pisado ali. O aviso que ignoramos. Eu e Amanda adorávamos acampar. Já tínhamos explorado várias trilhas no Brasil, mas nunca a Amazônia. Quando encontramos um guia disposto a nos levar a um lugar isolado, aceitamos sem pensar 2 vezes. Vicente, o guia, nos levou de barco rio adentro. 3 dias de viagem até um ponto onde nem os ribeirinhos passavam. Aqui é puro, ele disse. Pouca gente vem. Descemos e montamos acampamento. O sol se punha por trás das árvores e tudo era perfeito. Até Vicente se despedir. Volto em 3 dias, ele disse. Mas antes de ir, olhou sério para nós. Se escutarem alguém chamando seus nomes à noite, ele hesitou. Não respondam. Eu ri, Amanda também, mas Vicente não riu. E então, ele foi embora. A primeira noite a floresta era viva. Sons de pássaros, grilos, folhas se mexendo. Até que tarde da noite o silêncio caiu. Foi estranho. 1 minuto antes a mata era um coral de ruídos. E então, nada. Amanda notou também. Por que tá tão quieto? Sei lá. E então ouvimos, longe no meio das árvores, Lucas. Era a voz de uma mulher, a voz de Amanda. Mas Amanda estava na barraca ao meu lado. Eu congelei. Amanda agarrou meu braço com força. A voz veio de novo, mais perto. Lucas, vem cá. Meu coração martelava. Amanda estava pálida. Tem alguém aqui, ela sussurrou. E então ouvimos de novo. Dessa vez a voz era minha.
Amanda, me ajuda. Ela se agarrou em mim, os olhos arregalados. Lucas, vamos sair daqui agora. Mas antes que pudéssemos reagir, a voz veio de dentro da barraca. Bem atrás de nós. Lucas, Amanda. A corrida desesperada. Abrimos a barraca e corremos. No meio da escuridão, sem saber para onde ir. Só queríamos fugir daquilo. Mas a coisa nos seguiu. Ouvíamos passos correndo entre as árvores, sempre próximos, mas nunca visíveis. E as vozes. Nossas vozes. Chamando, implorando. Lucas, volta. Amanda, me ajuda. Mas não éramos nós. Porque eu vi, por uma fração de segundo entre as árvores, uma sombra alta, magra, branca, com braços longos demais. Ela parou e virou o rosto para mim. E tinha o meu rosto. Mas o sorriso era impossível. O que se esconde na floresta. Encontramos o rio e seguimos a correnteza até amanhecer. Vicente nos achou horas depois, exaustos, arranhados, trêmulos. Quando contamos o que aconteceu, ele fechou os olhos. Eu avisei. Nunca perguntamos o que era aquela coisa. E nunca mais voltamos para a floresta. Mas às vezes, no meio da noite, Amanda acorda chorando. Diz que me viu de pé, parado no canto do quarto, me olhando. Mas que, quando acende a luz, eu ainda estou deitado ao lado dela.